Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos iniciando nesse momento o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, o NED, diretamente aqui do Seara de José, aqui em Santos, com uma chuvinha gostosa, uma vontade de dormir imensa, né? Vontade imensa. Aqui, eu já tô... Dá uma vontade de você dar uma relaxada nesse sofá. Eu peguei o Newton, tá dentro. Estamos na casa do Newton, vocês estão verificando aqui, essa é a casa do Newton. Eu já subi e desci essa escada umas 500 vezes. Eu vou lá em cima pegar a informação da espiritualidade e depois eu trago para lá. Exatamente. Estando na casa dele, vocês já perceberam que ele quase dormiu aqui no sofá. Tá cochilando, o Zé me acordou, pô. Exatamente. Sejam bem-vindos, então, uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, como hoje é uma sexta-feira, e vocês já estão entrando aos poucos, o pessoal está acordando, porque eu estou percebendo que o pessoal está entrando devagarzinho, sim, né? Sim. Eu quero fazer um agradecimento pela semana, por todas, não só pelas lives que tiveram, pelas parcerias que, né? Na terça-feira tivemos aí a Thaís Pontin, né? E o Beni Coquito Filho falando sobre racismo. Tema não é polêmico, mas ele mexe com as pessoas e cria uma divergência de opiniões aí, mas eu quero agradecer a Thaís Pontin, ela tem aí o seu canal espírita há muito tempo, né? Quero agradecer também a tia Beth, da Casa da Avó Benedita. Estreamos um programa não espírita, na quarta-feira às 18 horas, que é o programa Seara News Comunidade. Eu quero agradecer, sinceramente, foi muito bom. É muito bom também você poder falar das instituições. O Seara News Comunidade, ele fala de uma forma geral de toda Santos, toda a Baixada Santista, mas a gente procura sempre dar espaço para as instituições. Aqui nós teremos aí o São Vicente de Paula, nós teremos outras instituições que não são espíritas, mas queremos que eles venham, a gente quer dar a oportunidade das pessoas divulgarem as suas necessidades, o trabalho que foi feito, e isso para nós é muito gratificante. Nós já queríamos fazer esse programa há muito tempo e só agora conseguimos realizá-lo. E eu gostaria do prestígio de vocês. Toda quarta às 18 horas, o Seara News Comunidade. É isso aí. E temos aí, de novidade nessa semana, além do Newton, que nós já temos aqui o Newton para darmos continuidade no curso. Hoje à noite, às 21 horas, nós vamos retransmitir, ou seja, transmitir simultaneamente através do canal do Renato Prieto. Ele vai entrevistar o Wagner de Assis, que é o diretor do Nosso Lar. E eles vão contar detalhes que ninguém sabe, detalhes dos bastidores do filme Nosso Lar. Eles vão falar um pouquinho desse trabalho, do que vem pela frente. É legal, não perca. Às 21 horas estaremos. Como o Renato trabalha só com o Instagram. Como ele trabalha só com o Instagram, nós vamos dar assim, vamos abrir para o YouTube, através do Seara, para o Face, para mais 5 plataformas aí, a gente vai divulgar esse trabalho do Renato Prieto. É uma entrevista de no máximo 1 hora e você pode aproveitar aí, tá? A gente, se você quiser ir diretamente na página do Renato, lá no Instagram, né? É só colocar Renato Prieto, você vai achar lá o Instagram do Renato. Se não, vocês também terão a oportunidade de assistir no nosso canal do YouTube e também na página e no perfil do Seara de José. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, José. Boa tarde, nedianos. Sejam todos bem-vindos. E vamos mais uma vez fazer os estudos do livro dos Espíritos. Hoje o tema é sobre o mundo dos Espíritos. E é importante esse estudo relativo a esse item, porque até abrangendo sobre isso que o Zé falou, do racismo, né? A gente não consegue ainda entender, precisamos trabalhar muito isso em nós, que nós estamos o que somos, né? O que estamos agora. Brancos, negros, amarelos, vermelhos, enfim. Essa é a nossa roupagem. Eu, por exemplo, agora estou de azul, mas isso não muda quem eu estou aqui nesse planeta, nesse momento, nessa encarnação. E nós precisamos compreender isso. E o Livro dos Espíritos, como eu costumo dizer, é uma imensa cartilha para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. É muito importante. Nós estamos fazendo esse grupo de estudo, isso aqui eu não estou dando aula, porque nada que eu digo é relacionado ao que eu construí. Eu simplesmente sou um coordenador, um facilitador daquilo que já está na codificação de Kardec. E o Livro dos Espíritos é uma linguagem que nos faz entender, porque o próprio Kardec, através das perguntas,
Ele nos trouxe as informações que precisamos para fazer com que essa nossa encarnação seja a melhor possível. E se nós pudermos compreendermos, nós que somos espíritas, estamos espíritos, ou aqueles que são afins à doutrina dos espíritos, se nós conseguirmos absorver isso, nós também podemos ser um facilitador dessas informações, a partir da nossa casa. Porque quando somos facilitador com nossos maridos, com as nossas esposas, passando para os nossos filhos, nós divulgamos a doutrina dos espíritos para o mundo à nossa volta. Ou seja, toda aquela informação, aquele cabedal de informação importante para um mundo melhor. Então, vamos nesse momento, é pouco tempo, é uma hora e 10 minutos, num dia todo que nós temos, e uma vez por semana, veja bem, a semana inteira, nós temos 1 hora, 1h10, 1h15, para que a gente possa absorver essas informações e, de alguma maneira, transmitir no nosso dia a dia. Não estamos aqui querendo, né, Zé, convocar ninguém para ser espírita. Claro. Não é a nossa intenção. Cada um escolhe o seu caminho. Seja você espírita, seja você evangélico. Acho que é um momento de reflexão, né? Você estuda, lê, reflete, chega às suas conclusões. Não é obrigado a concordar. Abrimos o canal para você discordar. Se você for de outra filosofia e de repente quer colocar alguma colocação, seja muito bem-vindo. Nós aqui estamos abertos, né, Zé? Certo. Eu quero agradecer a presença da Urânia. Boa tarde, Urânia. Mande notícias, Urânia. Estamos querendo saber aí como é que está a situação. Rosa Rodrigues, boa tarde. Tatiana Marques, Dona Delmira, boa tarde com essa chuvinha. Já falei, Dona Delmira, vontade imensa de estar na cama, né? Descansar. Aí você vai falar, mais ainda? Tu já está confinado, ainda quer mais ainda, né? Pois é. Regina Lago, Rosemary Caetano, a Rosemary aqui do Campo Grande, a Lúcia Mari Santos, o Carlão Freire. Ô, Carlão, um abraço, meu amigo. Isso, grande beijo está compartilhando, inclusive, ele falou. O Sueli Manfred, boa tarde. Aí a Cecília Freire, até a Renata. A Renatinha está no YouTube, o pessoal tem um pessoal que está entrando no YouTube. Sejam bem-vindos. Vamos começar? Bora começar. Vamos começar pelo vídeo, é isso? Uma música do nosso querido Hélio Meandro, é um cantor que tem mais de 500 composições, é excelente o trabalho dele. Vamos acompanhá-lo. Só um detalhe, o Carlão está falando que o som e o vídeo está muito bom. O que estraga é a minha feiura. Mas, o que compensa aqui é o Newton, que é bonito. Tá bom. Viu, Carlão? Ele e minha mãe que achar isso, mas ninguém. Vamos assistir o vídeo. Vamos aí. Lá, gente, quanto tempo de vídeo? 3 minutinhos. 3 minutinhos, tá certo. Fala um pouquinho dele, o Newton. O Hélio é um grande amigo, ele tem mais de 500 músicas gravadas, ele tem uma facilidade, ele tem uma ligação com o plano espiritual e ainda falta um boom para ele, porque realmente as músicas são excelentes, são vários assuntos. Ele mesmo fala, eu não sou cantor, sou compositor, ele canta as músicas dele. Nós estamos vendo, ele está vendo agora se ele consegue começar a distribuir suas músicas para pessoas cantar, né? Até o Zé me deu uma sugestão da própria Paula Zamp, que seria interessante, né? Isso aí. Conversar com ela. Acesse o YouTube dele, veja as músicas dele com as letras são a melodia também é maravilhosa. Gente, vale a pena, muito a pena. É palestrante também, cantando, né? No caso, que nem o Moacir, canta uma música, fala sobre o assunto. É um cara... Isso aí, eu gostei muito. 10. Gente, já deu tempo de todo mundo entrar, a gente deu mais um tempo, ficamos enrolando aqui um pouquinho, porque eu sei que tem muita gente que vai entrando aos poucos, mas nós podemos começar, né? Bora, vamos começar. O estudo você colocou no vídeo para o pessoal, isso, né? A gente vai conversar. Vocês vão acompanhar no vídeo agora o que o Newton colocou e depois a gente vai fazer um debate sobre isso aí. Sim. Não é isso? Vamos lá. Então vamos lá. O vídeo de estudo de hoje, prestem muita atenção, façam perguntas, participem. É muito importante a participação de vocês. Mundo normal primitivo. Perguntas 84 a 87. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual, que pré-existe, sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente
um sobre o outro. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Agora sim. Vamos a 3 tópicos importantes, né? Os espíritos vivem no mundo à parte. Todos nós sabemos que Jesus já nos falou que existem várias moradas na casa do Pai. Ou seja, a parte material, o nosso envoltório aqui no nosso planeta Terra, isso aqui é como se fosse um escafandro, vai gente. Digamos que a gente fosse mergulhar no mar, lá nas profundezas, e precisava colocar aquele escafandro, né? Lembra aquela roupa com uma bola na cabeça para respirar, oxigênio para respirar. É a mesma coisa. Quando nós chegamos nesse planeta, o espírito precisa passar por aqui para aprender, porque a Terra, na realidade, é uma grande universidade. O pessoal fala escola, mas eu digo que é uma grande universidade. Porque nas universidades nós temos a parte didática, que é a orientação, nós temos também as enfermarias, que é quando alguém não está bem e vai na enfermaria para os primeiros socorros, depois as universidades, a administração manda para os hospitais, assim? Então, nós estamos aqui para aprender, para burilar a nós mesmos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E ao reencarnar, nós necessitamos que o nosso espírito, para poder se movimentar no plano material, essa roupagem. Cada planeta tem um tipo de roupagem. Então, o espírito é um só, ou seja, a centelha divina, a energia, a inteligência é uma só que vai, falando pessoal, né? Que vai ao longo do tempo evoluindo a partir do momento em que ela vive naquelas escolas, no caso das universidades da Terra, e assim hoje nós vivemos num mundo de provas e expiações, que já estamos num processo de regeneração, já estamos no processo regenerativo, nós estamos ainda no resquício das provas e expiações, ainda existe um momento ainda emocional, moral, intelectual, que são os resquícios das provas e expiações. Mas já estamos entrando no processo regenerativo, tanto é que nós estamos nos espiritualizando, cada um dentro da sua filosofia, da sua religião, mas estamos nos espiritualizando, está sendo mais aceito essas informações de que somos seres espirituais. E estamos nos preparando para daqui a alguns séculos, ou quizás milênio, entrarmos nos mundos felizes, que a Terra um dia será um mundo feliz, nesse processo. Então, essa roupagem nossa é a roupagem temporária. Por mais que nós vivamos aqui, hoje já se conhece pessoas com 120 anos, 123, atualmente apareceu no Facebook uma senhorinha com 123 anos. Mas não supera o espírito, que nós somos seres imortais. Hoje, para eu estar nesta forma física, eu precisei levar a minha centelha, ou seja, o espírito em si precisou levar bilhões de anos para chegar onde estamos. Então, isso é a primeira parte. O espírito, ele não necessita da Terra, ele não necessita do corpo físico para o seu processo evolutivo. Ao desencarnar, eu continuarei meu processo evolutivo. Tá? Também não viramos anjos. Essa ideia que nós temos às vezes, que um malfeitor, ou uma pessoa imoral, ou uma pessoa que está perdida no espaço, no tempo da moralidade, ao desencarnar, toma consciência e vira anjo. Isso não existe. Né?
Eu continuo sendo, no mundo espiritual, o que eu estou sendo no mundo material. A única diferença é que lá eu tenho maior sensibilidade e me dá maior visão. Isso é um ponto. Um outro ponto é em que ele fala, o espírito precisa do mundo, o mundo material, para continuar esse processo? Não. Por exemplo, no caso, fala-se muito do fim do mundo, a fim da Terra, né? Isso, na minha visão pessoal, isso não vai acontecer. Mas dizem que vai destruir a bomba, a Terceira Guerra Mundial. O espírito em si não precisa do planeta, né? Não precisa do planeta. Ele pode, se a Terra desaparecer, ele vai continuar um outro processo em outro local. Não precisa, é isso que ele quer. Resumindo, o que eles querem dizer é isso, que não precisa do planeta para viver. Isso é um outro ponto importante para a gente entender. Agora, o principal de todos, ao meu ver, por isso que eu quero que vocês comentem, deem sua opinião, abordem esse tema que eu vou falar agora, é que o mundo, os espíritos estão à nossa volta o tempo todo. O tempo todo. Para vocês terem uma ideia, segundo Emmanuel, existe hoje no planeta aproximadamente quase 30 bilhões de espíritos, 28 para 30 mais ou menos, né? Ainda não foi feito o censo espiritual, mas nessa faixa. E reencarnado existem 7, né? Então vamos fazer uma conta rapidinha, dá uma média de 4 para cada um aproximadamente. Então onde eu estou tem 4 comigo. Agora, por que isso é importante? Porque hoje nós sabemos que existe um processo chamado afinidade. E ao gerarmos vibrações e emoções, agrupam-se espíritos. Por exemplo, agora, eu não sou vidente, mas se entrar um vidente aqui, vai ter vários espíritos compartilhando. As paredes, no mundo espiritual, as paredes desaparecem, né? Não desaparecem. E aqui existem várias, centenas de espíritos. Tanto é que Francisco, vou contar uma história, um parentezinho, Francisco Cândido Xavier, ele fazia o evangelho no lar, durante 1 ano, aproximadamente, ele fez, Emmanuel, e um cachorro, chamado Boleca, né? E chega um momento que ele falou para Emmanuel assim, mano, eu vou parar, porque se é para me fazer, para Boneca, para que eu, né? Aí Emmanuel falou para ele, olha, faz o seguinte, vamos fazer o evangelho hoje, para continuar o trabalho, semana que vem eu vou te mostrar algo. E na semana seguinte, ao término do evangelho, Emmanuel abriu a percepção de Chico, ampliou a percepção de Chico, e ele enxergou aproximadamente 5.000 espíritos que estavam numa bancada, como se fosse uma arquibancada, ouvindo ele, o evangelho. E segundo Emmanuel, com Chico, você pode até confirmar com o Geraldinho, né, que é um cara que tá sempre, conviveu desde criança com o Chico o tempo todo, essa história o Geraldinho também conta, que aqueles 5.000 estavam sendo preparados, alguns já estavam reencarnados, estavam em desdobramento, e outros tantos estavam sendo preparados para encarnarem num local onde facilitaria o desenvolvimento mediúnico e espiritual deles, conhecimento espiritual ou espírita, para que eles pudessem fazer o seu trabalho e cumprir a sua tarefa. Então, a gente às vezes acha, muitas vezes, que estamos sós, porque não tem ninguém do nosso lado. E normalmente tem, e segundo o próprio Livro dos Espíritos, a pergunta eu não lembro agora, mas 600 e pouco, ele diz o seguinte, que Kardec diz que não é uma nuvem de espíritos que nos acompanha e normalmente são eles que nos guiam, são eles que nos intuem, são eles que nos dirigem. Não é, Zé? Então, vejam bem a importância dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O atrito no lar. Vamos falar do nosso dia a dia. Já que nós estamos falando de espíritos à nossa volta, vamos falar uma coisa assim, não vou falar nem dos vícios, como o álcool, as drogas, o fumo, né? A maconha que está tentando ser liberada, não deixa de ser uma droga, tá certo? Vejam bem, segundo, vocês podem ver,
no livro Aconteceu na Casa Espírita e tantos outros, em que uma pessoa que se droga tem no mínimo de 5 a 6 vampirizando essa energia, né? Vampirizando essa energia, no mínimo 5 a 6, simbioticamente falando. E no próprio livro eles dizem o seguinte, que que em alguns casos os próprios espíritos que estão simbioticamente naquele ser encarnado, eles fazem tudo para manter aquele hospedeiro, aquele que fornece as energias vivo, ao ponto de muitas vezes animá-lo com fluido vital, para que ele continue vivo, para continuar dessa forma. Entende? E voltando aos nossos lares, umas coisas bobas, discussões em nossos lares, brigas, né, confronto entre familiares, isso acarreta espíritos que estão... Lógico, existem os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, que nos intuem e nos inspiram. Porém, a espiritualidade maior, eles não interferem nesses conflitos a nível com intensidade. Por quê? Porque cabe a mim esse trabalho. Então, vejam bem, insuflam e o atrito começa a aumentar. Pode ver, uma discussão começa boba, daqui a pouco está um caos. É importante que a gente entenda isso também, né? E o Evangelho no Lar é uma das ferramentas mais importantes a respeito disso. Tem uma pergunta, Zé? Não, eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão do mundo espiritual. Nós estamos no planeta Terra. Você falou uma coisa aqui, que nós temos pessoas que nos ajudam. Outro dia nós falamos, eu não sei se foi nesse programa, que às vezes tem as lives, a gente acaba falando, que nós temos ajuda de fora. Talvez, e se eu tiver errado, me corrija, se nós tentássemos seguir por nós mesmos, nós nos perderíamos e não íamos conseguir melhorar. Então, sempre existe a inserção de espíritos de outros planetas, de outras regiões, que vêm para nos ajudar. Não, eu sei. Aí eu pergunto para você, esses espíritos ainda estão aqui conosco? Dos outros planetas? Esses espíritos que têm que são moralmente superiores, que vieram até aqui nos ajudar, eles continuam aqui conosco? Sim, eles jamais não vão nos deixar, né? Jamais nos deixarão. O próprio Bezerra de Menezes, que ele tinha sido recebido do plano espiritual, que ele iria para o mundo dos felizes, né? E ele pediu para Maria interceder em nome dele junto a Jesus, para que ele ficasse por mais 50, 100 anos aqui. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele se preocupa conosco. E nós, por mais, você pode pegar Einstein, você pode pegar aqueles com uma intelectualidade avançadíssima aqui na Terra. Ainda são muito crianças, muito infantis com relação ao mundo espiritual. Foi bom você lembrar isso. Vamos falar dos capelinos, que estavam num processo regenerativo, né, do mundo de Capela, né? De Capela, de Capela. O mundo de Capela é uma estrela, é uma constelação. Então você até comentou outro dia que eles ainda estão também. Ainda estão por aqui. Existem aqueles que são de Capela que ainda estão aqui, segundo a informação da espiritualidade através de Divaldo. Deixa eu te fazer uma contra-pergunta então. E qual é a função deles agora nessa pandemia? Desses espíritos que estão aqui, que desenvolveram um pouco mais, porque Capela, você falou de Capela, eu lembro que até nos exilados de Capela, que eles tinham uma tecnologia mais avançada, mas moralmente não. Sim, não é isso? Agora existem espíritos moralmente mais avançados que estão aqui conosco. Sim, com certeza. Qual é a função deles nessa situação que nós estamos passando agora? Então, com relação à moralidade, é nos desintoxicar. Porque nós sabemos que a imoralidade degenera o perispírito, que tudo que ocorre no corpo físico, ocorre primeiro no perispírito. Porque o perispírito é o quê? É a forma, falando uma linguagem mais nossa atual, é uma forma
que é manipulada pelo espírito, né? As nossas emoções, as nossas intenções, os nossos comportamentos que vêm do espírito, que é o ser primaz do espírito, vai construindo ou destruindo essa forma. Então, ao destruir a forma, eu também degenero o corpo físico, porque o corpo físico, ele não tem qualquer ação racional no sentido de comportamental. Ele é que nem a nossa roupa. As ações que eu tiver, a minha roupa só me acompanha, mas ele não tem, a finalidade dela é me cobrir, me aquecer no caso de hoje que está frio. Mas ela só tem essa finalidade. E o corpo físico é uma vestimenta para... Ao degenerar o perispírito, automaticamente eu degenero o corpo físico. Então, se eu quero a cura física, nós temos um erro. A gente trata o efeito e não trata a causa. A causa. Toda enfermidade, isso você veja, a própria ciência positivista, que não está voltada para a espiritualidade, ela é positivista, através da medicina, ela já reconhece que não existe enfermidade física, existe enfermidade comportamental. Então ela já está reconhecendo uma essência acima do corpo físico, que é o que gera um comportamento que automaticamente gera uma enfermidade. Todas as enfermidades, isso já fala André Luiz em todos os seus livros, todas as enfermidades, sem exceção, são provenientes de sentimento, emoção e principalmente comportamento. Porque o comportamento gera uma ação. E é o comportamento que agride o próximo. E ao agredir o próximo, existe uma coisa chamada sentimentos contrapostos. Ou seja, nós fomos criados para gerar amor, para construir, para restaurar aquilo que precisa. Quando eu não faço isso, o meu inconsciente, o meu perispírito, o meu espírito, conscientemente, ele sabe que está agindo contrário àquilo que é a minha essência. Qual é a minha essência? Qual é a sua essência? Nós somos essências divinas, não somos? Então nós somos amor, fraternidade, solidariedade, respeito, compreensão, indulgência. Nós somos, mas não estamos. Cada um com seus motivos. Mas nós não estamos. Justamente por quê? Porque o imediatismo, o materialismo, o desejo de prazer nos faz chegar a esse ponto. E o que é o prazer? Prazer é poder, sedução. Por quê? Na realidade, todo esse sentimento de prazer, de poder, de sedução, é um tamponamento de algo que está me doendo, me machucando. É uma sedação. Né? E nós precisamos tratar a causa. Verificar por que eu estou assim. Porque eu não sou assim. E nessa lesão desse sentimento contrapostos, eu costumo brincar que na briga do mar, que é o espírito, né, que é a grande essência, com as pedras, que é o perispírito, fica no meio o marisco, que é o corpo físico. Então, nesse conflito, o corpo físico ele acaba gerando enfermidades. Tanto é que você veja hoje, muitas pessoas têm dores, têm, né, aqueles sentimentos. Aí vai no médico, faz tudo quanto é exame e não descobre. O médico fala, não tem nada, você não tem nada. Mas eu tenho palpitação. Olha aqui, meu coração disparado. O cara vai medir, não tá. Mas eu tenho dor aqui, não tá. Por quê? Porque essas informações estão no perispírito. E ela está começando a transmitir para o corpo físico. Passar um tempo, por somatização, você acaba... É o caso da fibromialgia? Fibromialgia é o caso. Fibromialgia, né? Quem está assistindo, que conhece alguém com fibromialgia, deve entender isso, né? Sim. Muitas vezes você não consegue. A fibromialgia é a negação dos outros diagnósticos. Né? É verdade. Você tem os sintomas, mas você não tem. A dor vai mudando de lugar. E não é todos os casos, tá? Mas vou falar uma coisa, não são todos os casos. Ah, sim. Mas em muitos casos, a fibromialgia é excesso de ectoplasma. Sim, já foi não é assim. Então eu tenho... Não, peraí, não é bem assim. O excesso de ectoplasma gera a fibromialgia.
E o excesso de ectoplasma é falta do quê? Falta de solidariedade. Ah, mas então eu vou lá na casa do Zé lá, eu vou me candidatar a passe para... Não, gente. Não precisa ir em casa espírita para você doar energia. Isso. Não precisa. Você pode doar energia o tempo todo, a hora, o momento todo. Quando você acaricia um filho que está chorando, quando você abraça uma esposa porque está com problema, ou abraça um marido, não precisa sair daqui da minha casa para ir numa casa espírita. Então eu já sei porque que eu estou com fibromialgia. Eu sou passista, estou 3 meses sem dar passe na casa do Zé lá. Não é nada disso, não. Uma coisa alguma pergunta, Zé? Não, chegou uma pergunta da Amanda Souza Rodrigues. Uma boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda. Ela tá minha filha, viu? Ah, é? Um beijo, ela está no YouTube. Meu amor. É a grande companheira de altos papos, né? Você pagou bem eles, né? Para fazerem perguntas. Meu amigo, sabe aquele caso Zé Luciano e que o pai deu as moedinhas pro pessoal lá para fazer sobre essa história? Sei. Daquela música. Dos cantores. Isso. Ah, tá. A Amanda Souza está falando assim, ontem eu ouvi um comentário que o nosso planeta não teria mais que 100 anos. O que diz a espiritualidade em relação a isso? De existência? Não, isso não existe. O nosso planeta vai ter aproximadamente 5 bilhões de anos. Porque ele só vai deixar de existir quando o Sol, que é uma estrela, ele vai se apagar. O Sol vai se apagar. Mas e as fontes de sustentação aqui, né? Tem isso também, né? Sim, mas... Que isso vai acabar antes do Sol. Não. Mas quando isso ocorrer, nós já estaremos numa outra fase do planeta. Né? Um exemplo, para vocês terem uma ideia, nessa quarentena aí, nós estamos 3 meses, né? Mais ou menos 3 meses, 4 meses, né, Zé? Nessa quarentena, os rios já se recuperaram. Mais de 3 meses. 3 meses, né? Muitos rios já se recuperaram. Os animais já estão com uma multiplicação muito maior, devido à poluição. Isso está sendo constatado pela ciência. Então, esses nossos recursos que nós temos hoje, não é para 100 anos, isso é recurso para 500, 600 anos. Só que antes disso, nós já estamos num processo de desenvolvimento espiritual. Porque quando nós tomamos consciência do respeito de tudo isso, a própria Terra como um todo, ela vai se recuperar. Né? Disso vai existir, ainda vai levar centenas de milhões de anos, né? Mas a Terra em si, realmente... Eu acho que quando a Amanda leu isso aí, quando você fala 100 anos... É muito fatalista, né? Tem não, muita mas gente que não, mas não é só né? isso. Talvez seja a forma como a gente estava levando a vida, que nem você falou. Pegar e ver a água de Veneza limpa, né? Eles até mostram uma foto limpa. Quando você pega as praias de Santo limpas, as praias de Santos estão limpas. Quando você começa a ver falta de... Né, não tem poluição, você começa a ver o céu de novo, tudo bem. Mas quando nós voltarmos, nós vamos fazer tudo isso de novo. E talvez seja isso, quando ela fala 100 anos, é a tal da autodestruição, né? Que a gente acaba... agora, não da vivência, não do planeta em si, porque o que você falou é verdade, o Sol, né? Ainda enquanto tivermos o Sol. Mas as fontes que nos sustentam aqui na Terra, talvez isso, a gente acelere esse processo. Por um outro lado, tem o lado bom, que é o lado da tecnologia, de você buscar novas fontes, de você saber, por exemplo, hoje que a NASA já está preparando uma base para a Lua para poder fazer de ponte para Marte. Sim. E para outros planetas. Isso também vai criando, né? Dando a impressão que a gente vai ter muito mais que 100 anos. Não, por exemplo, a gente que nós realmente não temos nenhuma noção assim, do que a própria espiritualidade trabalha. Existe um laboratório imenso por trás da gente, que a gente nem tem ideia. Tanto é que esse planeta era uma massa de energia, ou seja, era uma fusão. Hoje nós temos o que temos. Por exemplo, hoje já existem carros movidos a água. A água. Tem carros que não só é colocado no mercado, porque o pessoal... Não deixa. A indústria automobilística não deixa. Outra coisa, o petróleo, hoje em dia, a tendência é desaparecer, não o petróleo, desaparecer o interesse. De acabar o petróleo. Né? Exatamente. Hoje, com relação à água, se sabe que, por exemplo, descobriu atualmente que no Piauí, existe uma jazida de água limpa, que eu falo, tudo é interesse comercial, né? Que pode abastecer todo o Nordeste.
De tamanho é o... Né? Outra coisa, já existe a dessalinização. A água não vai faltar. Porque já está... Para vocês terem ideia, Israel conseguiu fazer de um deserto, né? O Oriente conseguiu fazer do deserto uma verdadeira cidade. Não é isso? Sim. Então é tudo questão de querer. Né? É que hoje existem muitos interesses, com certeza. Temos uma outra pergunta aqui. Antes de mais nada, a Amanda Souza mandou um abraço aí, tá? Ela fez o desenho aqui, acho que é o abraço que eu estou vendo aí. A Rose Amorim, ela fez uma pergunta que eu gostaria até depois de comentar também. O segundo ceifador virá? Ou pode-se mudar o curso devido a alguma reação positiva em relação ao primeiro? Tudo. Quando existe uma eu ouvi uma coisa, foi até dando no Dutra, né? E que eu pensei muito, eu falei, é verdade. Tudo aquilo que é profecia foi feito para não acontecer. Exato. Isso. É isso que eu ia falar. É isso porque que eu ia falar. o que vai acontecer você não sabe, meu querido. Se não sabe, esquece. O plano espiritual é que a gente mede, eu costumo brincar com as pessoas, comigo, né? Porque a gente mede o plano espiritual com as próprias réguas. Isso. Eu acho que o plano espiritual é que nem eu, não é assim que funciona. O plano espiritual, ele trabalha, ele é objetivo. E outra coisa, ele não cria alarde. Eu sou meio um pé atrás, quando vejo essas postagens dizendo até que é da federação, que eu não sei da onde, dando alarde. Pode ser verdadeira, não estou dizendo que o médio está fascinando, nada disso não. Pode ser até verdade, pode ser um espírito que fez essa. Normalmente é um espírito que deu a mensagem, mas é pouco confiável. Porque um espírito de alta strip, eles não fazem isso, eles não criam alardes. E até uma forma de eles chamarem a atenção para a situação é de uma forma que você não sinta qualquer pânico, qualquer preocupação, você só toma atitude. Então, esse processo do segundo, isso é tudo criação de uma linguagem, tem que criar uma linguagem. Eu lembro de Nostradamus, falavam-se tanto em Nostradamus, né? Que fizeram o cálculo para 2012 e deu um furo na água, né? Essa coisa é meia, assim, se é profecia, não acredite. É melhor não acreditar. É melhor, porque vive o dia de hoje. Uma coisa, sobre o caso do Nostradamus, esse 2012, sabe o que aconteceu em 2012? Eu vou dizer para vocês. Acharam um tal de calendário maia. Tá lembrado disso? Um calendário, uma tábua redonda que tinha um calendário. O calendário terminou em 2012. Porque é lógico, porque talvez a tábua, ou então a pessoa na época que estava calculando... E a pessoa acha que encerrou ali. Então, ou então eles... outra coisa, agora vamos falar espiritualmente falando. Em 2012... iniciou o processo da Era da Luz. Ou seja, vinha um processo já preparando... vou dar uma rapidinho. Na década de 70, o nosso sistema solar entrou no sistema solar de Alcyon. Né? E nesse processo de troca de energia, aliás, no sistema solar, perdão, eu me enganei, sistema solar de Sírius, não de Alcyon, Sírius. E no sistema solar de Sírius existe uma energia elevada, porque é um sistema que já está nos mundos felizes e nos mundos já regenerados. A Terra, esse sistema de energia, ela começou a fazer uma conexão com o nosso sistema. Resumindo, a partir da década de 70, espíritos mais elevados começaram a migrar para a Terra, para poder ajudar ainda mais a impulsionar a Terra. E isso vem acontecendo. O Divaldo recentemente nos falou que a partir de 220 mil, aproximadamente, espíritos, de uma escala mais elevada, porque nós passamos daquele período crítico dos 50 anos que Chico tanto fala. Então vão encarnar espíritos, né, para nos ajudar daqui 50 anos, não é para amanhã, porque se ele vai encarnar agora, é que nem eu escutei recentemente um espírita, não vou falar o nome, nem nada, que disse que Sérgio Moro era a encarnação de Emmanuel.
Quem foi que falou? Não vou. Cita o nome, rapaz. Não, eu não vou. Então, veja bem. Que Sérgio Moro é Era a encarnação de Emmanuel. Porque quando o Moro estava. Gente, eu não estou falando de política, não. Estou falando só de informação. Informações que inventaram. Eu estou passando essa informação para que nós, espíritas, ou adeptos, ou trabalhadores, ou até, digamos assim, que estão acompanhando a doutrina, que a gente tem que filtrar muito o que falam. Mesmo porque, se Chico Xavier nos disse que Emmanuel encarnou em 2000, né? Que ele falou pessoalmente, ele esteve presente, isso tem não sei se foi no Pinga, eu não lembro que foi que eu via ele falando sobre isso, mas tem no YouTube. Se vocês colocarem lá, e que ele esteve visitando Emmanuel, quando Emmanuel encarnou, esteve na casa dizem que foi em Jundiaí, tá tudo especulação. Se foi em 2000, hoje ele está com 20 anos. Não é isso? Isso é falta de conhecimento. Se o Moro tem com uns 40. O Moro tem muito mais que 20 anos, né? Com certeza. Entendeu? Então a gente tem que entender, a gente tem que selecionar o que é dito, gente. Por que eu estou falando isso? Para tomar cuidado com essa montoeira de psicografia que está criando pânico, preocupação ou desinformação. Por isso que eu acho importante o nosso estudo NET, né? Porque através do Livro dos Espíritos nós vamos obter informações para poder ter capacidade de selecionar essas informações e deixar de ficar divulgando coisas que realmente, né? A Rosa Amorim, só para complementar, ela falou assim, ela aplaudiu você primeiro e disse, olha, não apavoram, pois creio eu, já se perde a naturalidade de ações livre-arbítrio. Sim, né? sim. Não tem nenhum cabimento, a gente não tem como prever. Tá? Aí alguém vai falar assim, levantou assim, não tem como prever, profecia, mas os espíritos conseguem ter algumas informações. Eu lembro no nosso lar que o próprio, o que estava coordenando o nosso lar, ele recebeu a informação que ia haver uma série de desencarnes. Então eles têm como saber. Não, eles têm. Eles não aqui. Não aí nós. E outra coisa, que eu falei, essas informações o plano espiritual com certeza tem. Jesus, a partir do momento que Jesus está coordenando nosso planeta, ele não faz tudo, ele não centraliza as coisas dele. Teve alguém que previu a pandemia? Eu desconheço. Teve uma médium lá que falaram, uma espanhola lá, que disse que ia acontecer. Pegaram um livro que a mulher falou que aquilo ali era tudo ficção que ela criou, que foi uma coincidência aquilo lá, mas não tem ninguém. Vê bem, eu falando de Júnior, eu não tenho capacidade de avaliar. O que eu peguei para mim nessa informação, que eu falei, não é minha, fora do Dutra, que falou numa palestra, que através da espiritualidade, dentro do conhecimento vasto que ele tem, ele disse assim, toda profecia foi criada para não acontecer. Não é que ela não tenha possibilidade de acontecer. Pode acontecer, mas foi criada para não acontecer. Por quê? Porque é um aviso. É um aviso. Jonas, quando foi lá chegou para os assírios e falou assim, olha, vem cá, olha, o Deus falou assim, eu vou destruir vocês, vou destruir toda a cidade, mas se vocês mudarem, eu não destruo. O rei ficou apavorado, porque Jonas era famoso. Falou, peraí. Então vamos parar com isso. Dito isso pela Bíblia, gente. Aí ele parou, não aconteceu. Tá certo? Depois mais pra frente, eles voltaram com intensidade e foram destruídos. Então, é isso que, essa mensagem que a Bíblia nos dá, é mais ou menos isso. Que existe a previsão, é a possibilidade. Pois é. Nada, a Urânia está falando uma coisa, é fundamental, Urânia. Aliás, é um questionamento, aqui vai uma crítica. Ela falou assim, espíritas, estudem para não acreditar em tudo que dizem. Esse é o problema de nós espíritas, né? E não são todos, não vamos generalizar. Nós colocamos o título de espírita antes mesmo de conhecer o espiritismo. Sim. Isso é um problema sério. A gente tem essa mania de dizer, eu sou espírita, mas não sabe nem da onde
e como começou o Espiritismo, não lê, não estuda, e como nós, muito, principalmente aqui no Brasil, o pessoal não gosta muito de ler, né? O pessoal não tem essa... é uma outra crítica que eu já fiz várias vezes, e você deve concordar comigo. A gente tem hoje pessoas que são mais ou menos espíritas, porque isso não existe, né? Mais ou menos espírita, né? É que nem meia grávida, né? E essa coisa linda que a gente costuma escutar, mas que também não... a gente pega o Espiritismo como sendo algo assim, eu sou católico, mas eu gosto, eu leio... eu já li Kardec, né? Veio aqui uma pessoa gravar com a gente, eu não vou falar de que instituição, mas é uma instituição católica, né? Uma outra... E frequenta o centro espírita. E é assim... e aí a gente nunca consegue aqui no Brasil ter um estudo mais aprofundado e a gente acaba acreditando, porque o religiosismo permite que a gente acredite, sim, né? Sim, estamos acostumados a ouvir de profecias, de pessoas que... As pessoas colocam algum espírito falar algumas palavras lindas, você não sabe nem se são palavras vazias, você não estuda essas palavras, você não... Porque você se deslumbra. E a gente tem... Porque tá do lado de lá, né? Tem muito espírita deslumbrado com tudo isso. Não é verdade? Isso é verdade. Inclusive, eu costumo dizer, eu me vigio nesse sentido, que muitas vezes nós nos tornamos procuradores dos espíritos, né? Ou seja, tudo é o espírito. Nós temos... Certa vez, Zéfiro falou para Kardec assim, que era um dos mentores de Kardec: convoque numa reunião espírita uma pedra e ela te responderá. Por quê? Porque os mesmos espíritos zombeteiros que estão encarnados aqui, estão encarnados do lado de lá. Então eles muitas vezes nos utilizam para darem risada. Mas é que nem aqui. Não tem amigos que são brincalhões e acham graça, falam coisa séria, você acredita e dá risada. É a mesma coisa no mundo espiritual. Por isso que Kardec sempre disse que é importante. Kardec nos falou assim: se um dia a ciência provar tudo aquilo que o Espiritismo me trouxe para mim, eu largo o Espiritismo e vou seguir a ciência. Porque ele era sensato, ele ia avaliar, ele não se prendeu ao dogmismo, a ser dogmático no Espiritismo. E mesmo porque a ciência nossa é dos espíritos. Perfeito. Né? A Rosa Moreira falou do livro Mandra. O livro Mandra é científico, confirmado pela própria escritora, não é espírita, é ficção. Eu não conheço. Como eu sou... eu acho que é esse aí. Eu vou dar uma olhada assim. E ela falou que é a moda das fake news no espiritismo. Aliás, é impressionante, né, como a gente vê bobagens aí. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas a gente acabou fugindo do assunto e falando dos espíritos, do mundo espiritual e do mundo corporal, e essa influência entre um e outro, não é verdade? Sim. Não, a influência... Ela é constante, né? Ela é constante, gente. Um dia desse, eu conversando com uma pessoa, e eu falei sobre isso, a pessoa, no final antes da pandemia, no final da palestra, veio conversar comigo, meio assustada. Ela falou assim: se eu for no banheiro tomar banho, eles estão lá também? Veja bem, depende de como você se comporta. Porque assim, se você tiver um padrão vibracional harmônico, não estou dizendo para você ser santo, não. Mas se você for uma pessoa, né, com uma boa... Os espíritos que te acompanham são espíritos morais, eles não vão entrar no seu banheiro, né? Não vão te ver, não vão olhar você. Agora, se você for uma pessoa que vive num mundo de imoralidade, eles vão estar te olhando sim. Digamos assim, olha, vamos fazer um exemplo aqui. Você tem um grupo de amigos, né, em que esses seus amigos são tudo... Vou falar uma linguagem forte para a gente poder entender. Digamos que eu tenho um grupo de amigos promíscuos, né, encarnado, promíscuo. Aí você vai no banheiro e deixa a porta meio aberta. Eles não vão olhar? Vão, né? Eles vão dar uma piscadinha só para te ver. No mundo espiritual, esses amigos seus que eram... Digamos que um amigo seu que gostava de ver você de alguma forma sem roupa, ele desencarna, né? Até um período aí de
de consciência, mas digamos que ele tomou consciência. Você acha que ele mudou o comportamento? Os motéis, você acha que o motel principalmente o motel em que você não vai, você acha como está esse motel? Cheio de espíritos que estão, de alguma forma, presos ao sexo. Leia o Sexo e Destino. Por isso que é importante o estudo, gente. Não precisa acreditar em mim, não. Existe muitas vezes. Mas é muito forte o que você está falando. É a nossa realidade. As pessoas ficam assustadas às vezes, falam, não nem fala essas coisas para ninguém. Mas é para entender. Eu não comento as coisas para assustar. Eu comento para entender. Um exemplo, cigarro mata ou não? Agora eu falo assim, não, fumar um por dia não faz mal. Gente, a gente tem que ter essa informação. Fumar ou não, é decidir cada um. Beber mata, as drogas matam. Agora, cabe à consciência de cada um de fazer ou não. Né? Eu tive agora, esses dias, uma pessoa que insistiu demais, precisando, porque ela falou para mim que ela tinha um espírito no quarto dela. Aí eu fui até lá. Desculpe. Eu fui até lá, conversei, né? A gente percebe, tem a percepção. Sim. Aí eu falei assim, tem uma notícia para você. Não tem um espírito, tem mais de um espírito. E se nós levarmos esses espíritos, orientarmos, vão aparecer outros. Exatamente. Porque nós é que atraímos com, né, o nosso pensamento. E basta que você esteja bem, de uma forma tranquila, para que bons espíritos, ou espíritos que têm a mesma afinidade de pensamento que o seu, estejam próximos. Para ajudar. Então não adianta a gente ficar caçando espíritos e falar, tira o espírito daqui, tira o espírito dali, que outros irmãos vão. Porque eles só aparecem exatamente porque eles buscam pessoas que tenham o mesmo tipo de pensamento, o mesmo nível de pensamento. Sim. Não é? Então eu falei para ela, olha, tem. Não é ruim, não tem nenhum problema, mas estão aqui, estão contigo, faça uma prece, sossegue. Às vezes algumas pessoas têm problemas de mediunidade, a gente entende também, não era o caso, mas a questão mediúnica é uma questão que também interfere, porque a pessoa às vezes está com... a mediunidade está totalmente ligada à questão do equilíbrio da pessoa, né? A mediunidade ela não é espiritual, a mediunidade ela é física. Então, se você estiver desequilibrado emocionalmente, é óbvio que a mediunidade também ela é atingida, não é verdade? Mas, viu, Zé, eu tenho uma visão pessoal que eu falo, não didática, pessoal, que sabe qual a diferença do médium ostensivo, vidente, e daquele médium que não, ou seja, que não existe pessoa não médium. Todos nós somos médios, sem exceção. A única diferença é que um é ostensivo, o outro não, mas ele tem a mediunidade. Sabe qual é a diferença? A percepção. Por exemplo, nós temos aqui um grupo de... Eu não estou vendo ninguém, eu até sei que eles estão aqui, mas eu não estou vendo. Se entrar um médium ostensivo, fala, caramba, tem um... Olha, eu quero te falar que eu vi um subindo a escada, né? Mas tudo bem, não tem problema, pode continuar. É o João. Pode continuar. É o João. Entendeu? Então o que acontece? Existe... os médios, se vier um médio ostensivo aqui, ele vai perceber, poxa, tem uma sentada aqui, quem está do teu lado aqui? Quem não sei o quê? Você está entendendo? Mas é só uma questão de percepção. Porque nós estamos rodeados de espíritos. É uma nuvem, como diz Kardec e Santo Agostinho. Santo Agostinho falava isso. Que eles nos acompanham o tempo todo. A única diferença é que a gente não pode ver. Agora, isso é que é importante. Isso que é importante. Nós que escolhemos as companhias. Quando você entra no seu quarto para dormir, você escolhe sua companhia. E sabe quem é que vai no seu quarto quando você vai dormir? Todos aqueles que você arrebataram quando você acordou. No momento que você acorda, você começa a arrebatar. Xingando a vizinha, aquela mulher, isso aqui, ou brigando com o marido, reclamando com o fulano, e os caras... É verdade, tu começa a criar um grupo de amigos. É verdade, eu não gosto dela também. Não sei o que, e eles começam a te influenciar falando, jogando essas vibrações em cima de você. Aí você vai. Quando você vai dormir, os espíritos não. Pô, mas... Então, eles ficam conosco o tempo todo. Aí quando você dorme e se desdobra, o protetor, o amigo espiritual, está ansioso por pegar você, acolher e falar assim, vamos resolver todos os seus problemas. Aliás, eu vou
te ajudar a você resolver os seus problemas. Vem comigo. Mas eu estou tão saturado de energia negativa que eu construí que eu não sinto, não o vejo. Mas esse pessoal continua me acompanhando, me intuindo, me inspirando e fazendo muitas vezes ter uma noite horrível. Às vezes eu escuto espíritas, trabalhadores de casas espíritas, que dizem o seguinte: nossa, acordei tão cansada hoje, eu tão cansado, trabalhei demais essa noite. Não, você não trabalhou não. Porque se você acordou cansado, quebrado, dolorido, é porque você esteve onde não devia. Porque imagina se o plano espiritual... Já escutei isso de espírita falando, olha, eu acordei cansado, acho que eu trabalhei. Não. Não foi boa noite. Não foi boa noite não. Porque veja assim, eu vou para o plano espiritual elevado. Eu vou contribuir pelo trabalho, pelo meu semelhante. Eu vou ajudar no máximo que eu posso. E os caras vão fazer, os amigos espirituais elevados, falam assim, olha, vai embora, tudo arrebentado. Não, eles vão me energizar, eles vão me vitalizar. Eu vou vir mais forte, mais feliz. Eu vou chegar feliz, alegre, cheio de energia, pronto para trabalhar. Isso é o quê? É a lei de Deus, é a lei de amor, é a lei de retribuição, é a lei da gratidão. A gratidão não é ficar em casa, ficar orando, eu sou grato, Não, gratidão para Deus é ação. A partir do momento que eu recebo algo, eu pego aquele algo, eu recebi isso, 10. A história dos talentos, né? Eu recebi 10 talentos. Eu pego 10, por gratidão, eu ponho mais 10 talentos meus, e dou para o Zé 20. Isso é gratidão. Gratidão é dar de si. Eu recebi, dou de mim, eu acrescento aquilo que eu recebi e dou para as pessoas. Perfeito. E eu duvido que alguém que vai trabalhar no plano espiritual volte todo queimado, todo dolorido. Algum lugar que foi que não devia. Não. Levou uma surra ou sei lá o que for, né? Gente, está no horário para nós. Já nós vamos ter um vídeo a mais ainda, né? Tem um vídeo, mas é rápido. Eu quero agradecer também, quero avisar vocês que nós continuamos com os tratamentos nas segundas-feiras, às 19, nas segundas e quintas, às 19 horas. E estamos lá, estamos na luta aí com a Emirene, né, Emirene? A Emirene sabe do que eu estou falando, está na luta lá, num momento tão complicado, né? E quero agradecer também, estou muito feliz pelo netinho da Edith também, está se recuperando. Estamos juntos, Urânia, em pensamento, em prece. Vamos conseguir, se Deus quiser. E todos vocês que mandaram mensagem, o pessoal dos trabalhadores da casa, que estão aí participando, façam isso mesmo, espalhem, divulguem, compartilhem. É importante que a gente tenha mais pensamentos, unidos em pensamentos, para esse tratamento à distância, que é um tratamento de amor, né? De energia e de amor. Verdade. Tá bom? Quer falar alguma coisa final? Só para encerrar, gente... Eu quero só avisar vocês que a Alcina, ela foi despedida, porque... exatamente, a Alcina não pôde estar hoje aqui, ela foi fazer um exame, então ela foi despedida, mas ela volta na sexta que vem aí, se Deus quiser. A Alcina é patrimônio nosso, jamais a gente vai... Claro, você é minha amiga. Bem, gente, o que eu gostaria de desejar a todos uma semana maravilhosa, que Jesus, que está em seus lares, Ele está presente através dos seus enviados, através dos nossos amigos espirituais, através dos nossos protetores, nossos anjos de guarda, para quem gosta de falar assim, que Jesus que está presente em seu lar possa encontrar nos seus corações o grande caminho para que Ele ilumine a sua casa, que envolva cada um de vocês e que seja uma semana maravilhosa, cheia de realizações, de muita paz e de muito amor. Que esse vírus, esse Covid, passe longe, apesar que ele está sendo desintegrado pela espiritualidade. O Zé falou sobre aqueles que estão aqui, né? O que eles estão fazendo tecnologicamente falando, espiritualmente eles estão moralmente eles estão nos harmonizando para que a gente possa combater ele vibracional, porque o vírus ele é alimentado vibracionalmente, sem o fluido, né, vital, que as bactérias também têm o fluido vital, porque é um ser vivo, um ser orgânico. Estamos
através dos nossos sentimentos positivos, esses fluidos vitais estão sendo interrompidos, sendo cortados, então eles não conseguem se multiplicar. Isso é o trabalho do plano espiritual usando a nossa energia, porque o fluido vital vem do ser orgânico, não vem da espiritualidade. A espiritualidade precisa de nossos sentimentos, nossas emoções, para manipular esses fluidos e de alguma forma desintegrar esses vírus que estão presentes. Tá bom? Isso já tendo sendo feito. Tecnologicamente, eles estão nos laboratórios espirituais, já trabalhando no genoma desses vírus, para poder passar para os cientistas, e já como foi, descobriram já a vacina, está tendo um processo natural aí dos órgãos públicos para poder liberarem, tá bom? E eles precisam de nós. Vamos trabalhar. Isso, a Delmira está falando aqui, ó. Delmira, pessoal, vocês precisam participar mais, viu? A Delmira, acho que é tua esposa, né? Minha esposa. Cicone Moutinho, é isso? É, minha esposa. Ela falou que está te esperando em casa com um pau de macarrão. Não é isso. Eu errei, desculpe, não é isso. Ela falou que nós temos que orar e vigiar nossos atos e pensamentos. Isso, Delmira. Tá certo? Muito bem. Antônio Carlos Silvestre, boa tarde a todos. Antônio entrou agora, né? Rosa Rodrigues está... Rosa, preciso falar com você sobre o brechó, Rosa, tá bom? Precisamos conversar, Rosa. A Sueli Manfred, mais uma vez obrigado, Newton Júnior, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Que Deus o ilumine sempre. A todos gente, nós. Muita paz a todos. Tem um vídeo, né? Pra Tem terminar. um videozinho, não 3 sai, rapidinho. Não sai, é 3 É minutinhos. muito, é do Guido, vocês vão adorar, é um rapaz, isso já está na internet, é um rapaz, é novo menino ainda, que fez uma música que para mim, é uma oração. É uma oração. A música é a voz de Deus através da música. É uma oração. Escute que vai valer muito, muito a pena. Coloque aí na agenda de vocês. Hoje à noite, às 21 horas, Renato Prieto e Wagner Assis, né? Entrevista. Sábado, 9 horas da manhã, nas Redes da Caridade, o programa do Luiz Monteiro de Barros. Domingo temos 2 programas, o dos animais com o Wilson, às 9h30. Meu amigo Wilson. E às 10 horas, de pai para filho, com Beni Coquito e Outro Beni amigo Coquito meu, Filho. Beni. Não percam os dois. É muito E às 17h30, eu sempre não posso esquecer o Maurício Zominani. Também com Maurício programa. Zominani. Tudo assim. Quanto mais, né, conteúdo espírita a gente puder passar, Sim. melhor. Gente, fiquem com Deus. Assistam agora o vídeo. Gente, um beijo no coração de todos, muita paz, que Deus ilumine. Abraço.